Fenômeno. Onde você tá? Em casa? Tô no quintal, em casa. Rê, super obrigada por estar com a gente nesse Obrigado, domingão eu. aqui. Renata, só para falar um pouquinho, né? Não vou falar da carreira dela ainda, porque é ela que vai contar, mas eu quero dizer que é uma pessoa que foi fundamental para a história do Flamengo brasileiro, principalmente aqui de São Paulo. Ela é formadora de várias pessoas, grupos que hoje vocês conhecem, que existe por aqui. Foi professora de muita gente e também trabalhou no RAIES e vai contar em todos os grupos que ela trabalhou, que ela já teve. Super obrigada por ter aceito esse convite. Você não poderia estar de fora desse Por nosso fim. resgate, né? Obrigado, E eu. aí, Obrigado, eu, por me incluir nessa história. Claro, todos estamos fazendo parte dela. Estou bastante ausente nos últimos anos, mas é certo que fiz, fiz algo aí no passado. fez. E eu queria falar só que a Renatinha, eu chamo ela carinhosamente de Renatinha, tudo aqui, os amigos chamam, né? Ela é nossa correspondente da Penha Fábrica Brasil, aí em Jerez. Vocês podem estar no Instagram, tem vários vídeos muito legais que a Renata fez, postando um pouco de Jerez, da cultura de lá. Renata já faz muitos anos que está morando ali e ela sempre, né, que pode, principalmente quando a gente inaugurou ano passado, ela trouxe um monte de novidades e curiosidades super legais aqui para Penha Flamenga, né? Tá morando nessa cidade maravilhosa, incrível, flamenquérrima, né? Sim. E aí eu queria que você começasse a contar, desde o zero, como é que o Flamengo entrou na sua vida. E o máximo que você lembrar de datas, Renata, e nomes de pessoas, isso é super importante para a gente ir fazendo a composição dessa história da tua trajetória. Vamos lá. Sempre gostei da arte em geral. Sempre desde pequena gostei de estar fazendo balé e teatro. Sempre gostei. E em uma dessas escolas onde eu fazia jazz, tinha uma professora que chama Cleusa Escanho de Camargo. E essa professora, ela sabia tocar castanholas. E eu tinha uma castanhola de brinquedo que me trouxeram da Espanha, mas eu era louca para aprender a tocar. Então, claro, pedi para ela me ensinar. E ela, como sabia dançar, ela sabia o bailado espanhol, ela implantou na escola um curso de passo doble e sevilhanas. Mas eu era pequena, então não podia estar ainda nessa aula. Mas ela me ensinou, e mesmo a castanhola de brinquedo eu consegui tocar, porque fiquei estudando. E quando eu já tinha 13 anos, mais ou menos, ela já falou: você agora pode. Então eu aprendi as sevilhanas com ela, meu primeiro contato com essa dança, embora não tenha sido flamenco mesmo, mas foi com ela, em São Caetano, no Estúdio Gisele. Foi ali que comecei. Ah, isso que eu ia te perguntar. E essa professora é espanhola, não? Era uma brasileira com origem espanhola ou nada a ver? Ela tem também ascendência espanhola e ela montou uma academia de dança, mas ela é brasileira. Ela é brasileira. E Ai, foi que com ela legal. que eu Ah, com comecei. 13 anos, então. Você era pequena até, né? Pequena, sim, era pequena. Claro, nesse grupo haviam mulheres, não tinha nenhuma criança, entendeu? Então, ela tinha preparado essas aulas para as mulheres, era tarde da noite, mas eu queria, e acabei entrando. E aí, claro, passou um tempo, aquilo se esgotou um pouco, então, um dia, eu fui na Romeu e Halp, no Ipiranga, comprar Uhum. sapatilha, sapato. É ali que a gente comprava
tudo, naquele castelinho que tinha. né? Então, quando eu estava ali comprando, eu escutei, escutei sapateado, castanhola. Eu falei, nossa. E, claro, meu coração batia forte, né, ao escutar. E, claro, era o Tarantos. Era o Tarantos ensaiando. Eles tinham, acho que um acordo ali, eles ensaiavam numa sala de ensaio que tinha no mesmo prédio. Então, eu fui buscando o som e encontrei o Caio, a Gisele. Rê, que ano que era isso, mais ou menos? Ai, acho que 92 pode ser. 92. Porque, só para quem não sabe, gente, o Grupo Tarantos, na final da década de 80, começo de 90, era um dos grupos principais aqui, dirigidos pela Ângela Marimenta, né? Aqui de E Flamengo de São Marina Paulo. Herrera. E Marina Herrero, lá, A as Ângela duas. Marimenta e a Marina Herrero, né? Então, claro, eles estavam ensaiando e eu fiquei na porta olhando. E ela foi na porta e perguntou o que eu queria. Aí eu falei que minha mãe falou, é que ela gosta muito. E eu falei, eu gostaria de participar. Ela falou, não, meu bem, aqui não, aqui é um grupo profissional. E me explicou e tal, né? Ela falou, nós é um grupo fechado. Mas não sei, a gente começou a bater papo. Ela falou, olha, se você quiser, vem, e me falou um dia, um horário, e a gente vê, a gente dá uma olhadinha em você e tal. E eu fui, claro. E eu fui, porque, claro, no estudo Gisele, a coisa já tinha um pouco ficado mais limitada, entendeu? Então, eu queria mais. E aí eu fiz o ensaio inteiro com eles. E aí ela Caramba. falou, olha, você tem muito talento, mas se você, a gente vai precisar trabalhar muito. Aí eu falei, eu não me importo. Eu falei, eu quero aprender. Então ela falou, olha, nós ensaiamos 3 vezes na semana, era bem puxado. E meu pai tinha que me levar, não tinha carro nem nada. Então, claro, eu conheci duas bailarinas, que era a Luciana e a Mônica, que vinham de Santo André. E a gente meio que, elas me faziam carona e tal. E foi quando eu comecei. Foi quando eu A comecei um contato Luciana, mais direto com o Flamengo. você tá falando da Luciana Lomacchini, da Mônica. Qual o sobrenome da Mônica mesmo? Oi? Tá me ouvindo? Oi, oi. Tô. Luciana Não, eu te perguntei Lomacchini. se era isso. E a Mônica, A qual que é o Mônica, sobrenome dela? Você lembra? esqueci o sobrenome dela. É a Mônica, eu sei quem é, sim. Não a Morena. outra, né? Uma outra. Isso. E aí também tava o Zé, o Eduardo Ramires, a Dani Uhum. Libânio, a Andréia Guelpa, eram todos bailarinos da companhia, entendeu? E eu fui, então eu acompanhava eles nos espetáculos, fazia contra-regra, aprendi muita coisa, entendeu? Não estava preparada para dançar, mas eu ia ajudar, ajudei a filmar, fazer luz, aprendi muito, não só a parte técnica flamenca, mas toda a parte técnica que envolve um espetáculo. Foi aí que eu comecei a aprender e a pegar também, a ver o que era, né, a parte, os bastidores, e porque eu fiquei 2 anos no bastidores, no Tarantos, antes me preparando para poder dançar. Que legal essa experiência, né? A Ângela possibilitou você de estar nesses bastidores. Tinha mais alguém nos bastidores ou todo o resto da galera já estava lá dentro do Não, grupo já estavam dançando mesmo? dançando, já estavam dançando. Que Normalmente legal. estava com a Marina, não me lembro se tinha mais, mas acho que não. E aí eu via e fui aprendendo, e até que um dia ela já viu que eu estava, né, madura para poder entrar na tabla, e aí eu comecei a dançar. E aí fazia os espetáculos com eles, a pousada do Rio Quente, eles tinham muito compromisso. Tinha Você épocas que a lembra mais gente ou menos de alguns lugares onde você se apresentou com eles? no Tablau Blue Angel, perto em Osasco. Eu não vou me lembrar muito. Em vários clubes, Tá, não tem problema. Mais ou menos. e festas fechadas também. Eles faziam muito espetáculos e também faziam teatro. Eles faziam teatro, Ah, eles pegavam teatro e produziam um espetáculo.
Isso tudo era no começo da década de 90. Você estava mais ou menos 92, 93, 94, É, por aí. por aí. Acho que em 94 foi quando o Tarantos se diluiu, Uhum. sabe? O Caio faleceu, foram tendo outras mudanças por ali e o Tarantos diluiu, entendeu? Aham. E antes disso, como eu já tinha aprendido as sevilhanas com a Cleusa, eu montei um grupo que chamava Palo Santo. Foi quando Ah, Eu conheci o Fernando César. aham. E aí era na garagem da casa do meu pai, e eu ensinava minhas vizinhas, e a gente tinha esse grupo que também nos apresentávamos em praças, em festas da cidade, nos shoppings. Isso antes do Tarantos. E quando terminou o Tarantos, eu queria seguir com o flamenco, era a minha prioridade, a minha maior paixão. Então foi quando eu fiquei sabendo do Hayes, que vocês iam fazer uma audição para um espetáculo. E aí Mas eu espera falei, um pouquinho, volta um pouco. A sua primeira experiência, então, como professora, por exemplo, de flamenco, para dar aula, foi quando você criou esse grupo Palo Santo, ou foi no Tarantos, ou foi como? foi quando eu criei o grupo Palo Santo. E E quais foram as também suas referências para você começar a dar aula? Como é que você começou a esse movimento, né, dentro de você? tinha muita vontade, sempre gostei muito da didática, do ensino, sempre me identifiquei muito mais com a sala de aula do que com o palco. Sempre gostei bastante desse lado da sala de aula. Então, eu tinha essa vontade. Aí, minhas irmãs, as duas, estavam no grupo também, aprendendo sevilhana. E próximo da minha casa tinha uma academia que chamava Raça, e ali eu dava aula de sevilhanas. Foi quando eu conheci o Fernando. Conheci o Certo. Fernando, Cristina Camarena, e foi quando a gente meio que montou esse grupinho. Sim, eu lembro da Cristina, agora você falando, que legal. Você, Foi quando eu Fernando César e a conheci Cristina. ela, claro, e ela era uma grande potência, aprendi muito com ela. E estávamos sempre batalhando, mas claro, eu precisava de mais recursos, mais informação. Então, quando terminou o Tarantos, que foi, claro, minha primeira escola, foi ali que eu conheci os palos, foi ali que eu tive o primeiro contato com o cante flamenco, porque ali cantava o Mário, a Helena. Então, foi muito importante ter passado por ali. Quem eram os guitarristas, você lembra? Era o marido da Dani, era um Fábio? guitarrista, o Fábio, e tinha outro que depois eu lembro que ele tocava com a Andrea Guelpa, mas não me lembro o nome, não me lembro o nome Não dele. tem problema, não tem problema. E Mas já aí, você entrou fazendo um trabalho com música ao vivo ali, né? No com Tarantos. música ao Quando vivo. você ficou. E o seu Palo, o seu grupo, Palo Santo, né? Isso. É, Palo Vocês Santo. traziam músicos ou vocês trabalhavam mais com música Não, mecânica? música mecânica. Música mecânica, as que a gente conseguia na época, porque não existia o recurso que existe hoje, né? Então Uhum. era o que a gente conseguia e que eu conseguia montar, e era o que a gente trabalhava. E depois, claro, a audição no Hayes, que Uhum. foram feitas em várias etapas, e aí entrei no Hayes e segui, claro. Aí foi outra fase, porque no Hayes nós trabalhávamos o teatro dança, e eu gostei muito, então também aprendi muito. Para mim, foi uma escola fundamental todos os anos uma escola espetacular, e foi quando eu comecei a fazer os primeiros cursos internacionais em São Paulo, com a Tina, com os profissionais que, incluso o Hayes trazia para dar cursos. A primeira foi a Tina, que a princípio, claro, foi bastante complicado, e depois nós estreamos o Mulheres, que foi um Ah, trabalho. então, isso que eu ia te perguntar. A sua audição,
Foi para entrar no grupo ou foi especificamente nesse trabalho que a gente fez, o Flamencas, uma história de Eu acho mulheres? que foi Foi do Flamencas, eu acho que foi pro Flamencas, né? certo. Pra Mariana também. Entraram, acho que 4. Vocês selecionaram 4. E, claro, a gente fez esse espetáculo e depois seguimos. E quando foi, em 2000, foi a primeira vez que eu vim para a Espanha. Agora, peraí, fala um pouquinho. Paralelamente ao trabalho com o Hayes, o que aconteceu com esse grupo teu que você tinha e você continuou desenvolvendo esse seu lado de dar aula como professora, criando Sim, outros grupos? quando eu entrei, esse grupo, ele terminou. E quando eu entrei no Tarantos, eu tive a oportunidade de dar aula em Santo André, no Quartier Latam. Dava aula, o Caio dava aula ali. Mas ele já era longe de de São Paulo até Santo André. Então ele falou: Você não quer? Porque está perto da sua casa. Eu falei, eu não me sinto preparada para. Ele falou: Mas tem que começar, não sei o quê, tá? A gente vai te ajudando. Claro, para mim era uma responsabilidade muito grande, entendeu? Como tem que ser. E eu, claro, falei: Eu vou. E ao mesmo tempo que eu comecei no Quartier Latam, correndo atrás do material para ir evoluindo o trabalho acadêmico. E depois do Quartier Latam saiu outra escola, depois me saiu a Secretaria de Cultura em Santos. Ah, então, o seu trabalho não só no ABC, né, Renata, foi super importante, como em Santos. Em Você foi Santos. criando um núcleo lá em Santos. Quando No você foi para ABC, Santos, você lembra se tinha alguém do Flamengo ali dando aula? Como foi? eu acho que no Clube Espanhol talvez tivesse alguém, mas na Secretaria de Cultura não tinha, e eles montaram aquele tablado exterior e eles queriam, e ali deu super certo, entendeu? Porque a Prefeitura de Santos subvencionava o Uhum. Flamengo. Depois parou a subvenção, foi ali eu conheci Sandra Alves e conheci pessoas maravilhosas. O Júnior do Casal Flamengo foi quando eu conheci ele foi meu aluno ali. Foi quando eu Aham. conheci ele, que ele segue bastante ativo agora. Sim, o E casal também com a Natália e o Júnior. a Ivone Ribeiro. Então, são tudo um Ivone. pessoal de Santos com muito potencial. E aí a Secretaria de Cultura nos parava a subvenção, os alunos rateavam o meu pagamento. Então, o trabalho nunca parou. Mesmo quando a prefeitura não podia me pagar por problemas burocráticos, o trabalho seguia. Muitas Depois você vezes a gente precisava perdia o lugar continuar. de ensaio, porque Uhum. se deteriorava. Eu me lembro da gente ensaiando no canal do Rio, em cima do canal do Rio, que tinha umas madeiras, entendeu? Aham. Nós vivemos em Santos situações bastante únicas, Aham. únicas. Então, claro, foi juntando cada vez mais grupos, cada vez mais alunos em Santos, em Santo André. Já na época do Tarantos começou, e já na época do Hayes foi indo cada vez a mais. Então Aham. surgiu a ideia. Em São Bernardo também eu tinha uma escola, e o dono dessa escola, ele era Ronaldo Monforte, super animado de montar espetáculo, e me animou muito, vamos montar espetáculo. Eu falei, vamos. Então foi quando eu montei o Evidência, que foi o nosso primeiro espetáculo, que Que era um estreou espetáculo de flamenco, só flamenco. só de flamenco, e já com música ao vivo. Então foi quando eu conheci. Pera lá. Antes disso, eu conheci o Daniel Caldeiras. Ah, sim, o Daniel Caldeira. Daniel, o Davi, o filho dele, que era uma criança. O Davi, acho que tinha 9 anos, 10. Começou a tocar o Uhum. carrom. O Daniel, o violão. Então, eu chamei a Blanquita para cantar, porque eu sempre adorei ela. Ela trabalhou no Tarantos e quando terminou o Tarantos, eu falei, essa quero para mim, porque sempre gostei dela, achei ela uma artista, sempre achei ela uma artista, vamos, a voz, a interpretação, queria ela comigo. Uhum. Então começamos a trabalhar juntos e montamos o primeiro espetáculo.
E aprendendo. você conseguia levar o guitarrista para tocar nas suas aulas em São Caetano, conseguia levar para Santos, ou era mais sempre mais perto do espetáculo que o músico ao vivo aparecia? Não, ia nas aulas também. Não todas, mas ia nas aulas. Eu não lembro como eu fazia, mas eu me lembro que a gente ficava horas. Nós tínhamos ensaio, eu, o Daniel e a Blanquita ou a Helena, o cantaor que ia fazer. Nós tínhamos ensaios anteriores a horas descobrindo, porque, claro, eu de música não entendia. Eu sabia o que eu queria. Então eu É, cantava mais ou menos o que eu queria e eles iam interpretando e tentando tirar, sacar o que eu estava querendo colocar. Foi um trabalho certo. muito curioso. Então eu levava uma gravação e falava, eu quero essa música. Mas aí eles começavam a dar risada, entendeu? Porque eles falavam, é impossível, como que a gente vai fazer? Eu falei, não, eu quero essa música me tocou, está escolhida já estou montando, entendeu? Eu quero essa música, é essa. Então, assim a gente começava a trabalhar. E o Daniel, eu fui enfiando mão, e foi cada vez se aperfeiçoando. Aí ele trouxe o filho dele também, com o Carrom. Posteriormente, o Davi começou com a guitarra, mas ele, num primeiro momento, era com o Carrom, ele também fazia aula com o Luciano Catibe. Uhum. E aí foi o meu guitarrista. E depois o Conrado começou a fazer aulas com o Daniel. Que Então, legal. Rafa já esteve pro aqui nosso. agora. Ele tá aí, né? Não, ele já foi embora, mas ele ficou um tempão aqui. Foi muito lindo rever o Conrado, que agora mora no Japão, né? É. Aí o Conrado, no segundo espetáculo que eu fiz, porque, claro, o primeiro espetáculo deu tão certo de juntar os alunos de vários lugares diferentes e montar um espetáculo com um tema, usando também todo o aprendizado que eu tinha tido, tanto no Tarantos como no Hayes, de fazer um espetáculo assim fechado. O segundo espetáculo já precisávamos de uma segunda guitarra para segurar algumas partes enquanto o Daniel pudesse estar mudando. Então, claro, ele falou, vamos ter que ter outro guitarrista. Ele falou, vamos tentar o Conrado, que é um aluno meu. Ele é sério, não sei o que. Eu falei, claro. E aí foi quando apareceu o Conrado pela primeira vez, já em Santo André. E ali nós começamos a montar o El Sentido, que foi o segundo espetáculo, que já foi bem maior, já nós fizemos já no Teatro São Pedro, no Teatro Municipal de Santos e no Teatro Municipal de Santo André. E várias Uhum. apresentações. Então era uma logística bastante complicada, o pessoal de Santos tinham que vir todos. Quando era em Santos, nós, todos de Santo André, São Bernardo, tínhamos que ir para Santos. Mas todo mundo trabalhava, era um trabalho em equipe impressionante. Era um trabalho em equipe que todo mundo, mágico, porque todo mundo se doava muito. Uhum. Então, as alunas mais avançadas que eu tinha entravam de cabeça, entendeu? Que era a Karina Martini, Tayla Mouti, Nádia, enfim, as alunas mais avançadas entravam de cabeça e me ajudavam muito na parte publicitária, ensaios. Então, claro, eu, sem elas, não teria conseguido fazer nada disso. Ah, Impossível uma pessoa sozinha. Impossível. Eu uhum. tinha a ideologia, mas eu precisava de pessoas que acreditassem, e isso sempre eu tive. Talvez eles acreditando e eu me dando cada vez mais força para seguir. E o Daniel, entendeu? Ali, a Pinhon, Ah, trabalhando, e cada vez, claro, a gente ia conseguindo um resultado cada vez melhor nos espetáculos, de um espetáculo para outro, cada vez mais alunos, e os espetáculos mobilizava toda a minha família trabalhando para o espetáculo também. que Minha mãe, legal. minhas irmãs, é, Toda a vamos, produção, né? Todo mundo envolvido. todo mundo, era algo mágico,
era impossível eu ter conseguido fazer sem a ajuda de tanta gente trabalhando, sabe? Eu montava uma equipe, entendeu? De produção, via quem estava afim de ajudar, quem podia, entendeu? Então, eu trabalho por exemplo, uma aluna, a Ana, ela trabalhava numa agência publicitária, então ela tinha facilidade de fazer os cartazes. A Kelly, por exemplo, Kelly Ribeiro, que é desenhista. Então, eu falava, Kelly, eu quero tal coisa. Então, eu imaginava, aí ela ia tentando desenhar, sabe? Tanto que o logotipo da Bailarte, que é... Deixa eu ver se eu tenho por Aí aqui. conta o que é a Bailarte, como é que surgiu? Conta para todo Esse é mundo. o logotipo, era o logotipo da Bailarte. Bueno, era não, é. Uhum. É esse. Esse logotipo da Bailarte, quem fez foi a Kelly, entendeu? E eu tenho ele tatuado também nas minhas costas, pequenininho. A Bailarte foi quando nós começamos a fazer os espetáculos grandes, a união de todas as escolas onde eu trabalhava, porque eu não queria montar escola minha, não tinha vontade de ser dona de escola, entendeu? Eu via o trabalho que era ser dono de uma escola, toda a parte administrativa. E eu não queria, eu queria cuidar das aulas, da parte artística, eu não queria ter que cobrar, ter que pegar, organizar espaço, tudo o que precisava. Então, eu precisava ter um nome. E esse nome foi batizado, se eu não me engano, foi em Santos, com a Sandra, que colocou esse nome e acabou ficando. Bailarte. E acabou ficando. E foi quando a gente criou o logo. E quando eu juntava todos esses alunos para fazer um mesmo espetáculo, então era quando a gente anombrou, né, o nome do grupo Bailarte. E era Ô, algo... Rê, Fala, você chegou a ter quantos alunos reunidos no Bailarte? mais de Tem uma 100. ideia? Mais de Ah, 100. tá muita gente, né? É. No mesmo espetáculo. Era mais ou menos 100 alunos reunidos no mesmo espetáculo, cada um com a sua coreografia. Tinham coreografias em comum, sempre queríamos fazer um gran final todos juntos. Então, tudo isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Mas tinha uma ilusão, uma participação uma entrega tão incrível de tanta gente, que se não fosse isso, a coisa não teria saído. Se não fosse a entrega dos alunos. Só para você ter uma ideia, nesses espetáculos, todo mundo participava, não só como bailarina, entendeu? Eram poucos os que iam, se pintavam e dançavam. Sabe? Sempre tinha um cargo a mais. Todo mundo, entendeu? Todo mundo tinha algo a mais que fazer. Não era só pôr a sua roupinha bonita e vamos que vamos. Tinha algo mais, porque eu não podia coordenar tanta coisa, tanta gente ao mesmo tempo. Nós fazíamos exposição nos saguões do teatro, de alguma coisa, nós fazíamos camisetas do próprio espetáculo e a gente vendia todas. Primeiro que todos os membros cada espetáculo a gente fez uma camiseta diferente e se acabaram todas, porque todos os membros compravam e também no teatro a gente vendia. E esse dinheiro também ajudava no espetáculo, porque o espetáculo tinha um gasto, entendeu? Que ele se subvencionava com a venda das entradas. Esse espetáculo não era para que eu ganhasse dinheiro. Se sobrava, era pouco. Ademais, a gente até colocava dinheiro, porque tudo que a gente gastava de gasolina, você sabe como é. Mas o espetáculo divulgava muito o meu trabalho. Era a divulgação do meu trabalho, fazer o espetáculo, entendeu? E aí, claro, quando isso foi no ano 2000, depois 2001, então 2002. E já o último que eu fiz sozinha foi 2003. Depois que foi o El Sentido e depois La Corbata de mi Padre. Que Foram foi o que 4 espetáculos, 3 espetáculos importantes? Fala de novo os anos foram, do foram, nome. foram 6 espetáculos importantes. Seis. Foram 6 espetáculos que cada vez foi tomando uma dimensão maior, entendeu? Sim. Tanto o La Corbata de mi Padre, a gente teve uma subvenção pequena da TV Cultura, nós inauguramos um teatro
em Altinópolis, da TV Cultura, tanto que nesse espetáculo me passou uma anedota, porque, claro, aí a Blanquita faleceu, ela tinha falecido, ela ia fazer a corbata de mi padre. E eu precisava A de dois Blanquita cantores. faleceu em 2002, se não me engano, É, né? e a gente já estava trabalhando a corbata de mi padre, porque o que aconteceu? Meu pai faleceu em 2002. E Uhum. eu fugi para a Espanha outra vez. Assim, faziam 2 meses que meu pai tinha falecido. Bom, peraí que a gente pulou uma parte. Então, vamos Pulamos. pensar na cronologia. Como bailaora, a gente parou em 2000, que você falou, começou a fazer os cursos internacionais com a Tina quando vinha para Ah, cá e outros maestros que vieram. E aí foi 2000 que você foi para Espanha? a primeira vez foi 2000. Ah, então Direto em conta daí, Madrid. porque daí a gente Foi junta direto as em duas coisas. Madrid. É, fui direto para Uhum. Madrid com a orientação tua, da Ângela, amor de Deus. Pero claro, cheguei em Madrid, conhecendo o flamenco, eu falei, não, mas não era. Tinha alguma coisa ali que não era aquilo. Aí, claro, eu falei, eu preciso ir para outro lugar, entendeu? Aí eu falei, vamos para Jerez de la Frontera. Já tinha lido em vários livros que era a cuna do flamenco. Falei, compramos um ônibus, fiquei 10 dias em Madrid, compramos o ônibus e diretamente para Jerez de la Frontera. Chego aqui, não era o que é hoje. Não via Ah, nada. Eu falei, putz, que porcaria. Aqui não tem nem flamenco nem nada. Sabe, em Madrid é mais comercial, você vê mais. Nessa uhum. época que era mais escondidinho, entendeu? Não tem, por exemplo, a quantidade de tabancos que tem hoje. Era uma coisa, era diferente, você não via tanto. E eu achei que eu ia chegar em Jerez, eu já ia escutar as palmas, não foi assim. Mas, claro, você começa a se inteirar das penhas flamencas, você vai notando, e os primeiros tablaus que eu vi aqui, embora seja um flamenco mais sensível, mais simples, me tocou Uhum. mais. Aham. Entendeu? Essas mulheres que cantam e que bailam, que rematam o seu próprio cante, fiquei fascinada. Nunca tinha visto assim tão autêntico. Então eu falei, é isso que eu me identifico. Eu não sabia nem o que era, né? É isso que eu me identifico. Então, quando eu saí daqui cheia de ideias, claro, eu já saía escrevendo coisas para um próximo espetáculo. Eu sempre Quanto tempo você comecei a montar os ficou? Quanto espetáculos tempo você aqui na ficou? Espanha. Hein? Quanto Quanto tempo? tempo você 2 meses. ficou nessa viagem? 2 meses, essa primeira 2 meses. viagem. Tá, você foi Depois, Madrid e Jerez. Madrid. E Sevilha também, que eu encontrei. Que em Sevilha eu encontrei a Priscila, a Suar e o André. Porque nessa Uhum. época, eu, a Priscila e o André, nós trabalhávamos muito juntos, os três. Uhum. Entendeu? Uhum. E nós tínhamos uma conexão ímpar. A gente se olhava, entendeu? É, porque não dava muito tempo de ensaiar, nem, sabe? Aham. Casamento, a gente precisava ganhar grana, né? Sabe como é? Então, claro, era fantástico, entendeu? Fantástico. A Priscila tinha um guarda-roupa imenso, ela muitas vezes ajudava nos figurinos, emprestando vestimenta para mim, para quem precisasse. Ela sempre foi super generosa. E, claro, nós compaginamos super bem trabalhando os três juntos. Nós fizemos Uhum. muitos trabalhinhos juntos, entendeu? Eu Aham. sempre gostava de trabalhar com eles pela pontualidade, pela honestidade do trabalho. Nós trabalhamos num trabalho quando foi lançado os carros da Seat. Eu trabalhei com a Priscila. O André não fez esse porque tinha que ser mulher. Só podiam Aham. mulheres. Nós Uhum. trabalhamos no lançamento do Toledo, do Ibiza e de um outro carro que lançou a Seat. Entendeu? E nós representávamos o carro. Que legal. Foi um trabalho muito, muito bom, muito legal. Foi Então, mais ou menos em 2000, antes de você viajar? Ou foi não, isso acho que depois? foi depois. Isso deve ter sido em 2001. Eu não me lembro muito bem. Aham. Foi aí, então, claro, eu com eles trabalhávamos muito, muito, muito. E depois, em 2002, voltei outra vez para a Espanha. E consegui ficar 3 meses. Porque, claro, como tinha muitas aulas, muitos alunos, aí eu já não sei se eu estava no Hayes mais ou não, não me lembro. Não Não me me lembro. lembro também. Enfim, eu só sei que quando eu vim,
Eu vim pela Ah, segunda na vez. verdade, eu acho que não, porque assim, quando a gente foi para Capote Valente, em 98, você ainda ficou um tempo, eu acho, que com a gente no Raias, e depois eu também, quando fiquei grávida da Isadora, eu tive um período que eu me dediquei mais à escola do que ao grupo, e aí não tinha muito grupo. Era muito mais a época dos grupos amadores, né? Então, o É, Raias mas abriu em eu também 98. participei um pouquinho do Ziriabe, eu me lembro. Ah, Eu então, participei. em 98 a O gente teve os Paulinho. grupos de IAB antes de abrir o Raiz Escola. Mas daí em 98 teve o Grupo Almoraima. Eu acho que nessa época você já estava. Eu acho que você ficou até tipo 2000, 2000 e pouco. Porque daí, quando eu fiquei grávida da Isa em 99, eu meio que parei o grupo. Não ensaiava mais tanto com o grupo. Eu estava muito. A escola abriu, eu estava muito tipo administradora da escola, sabe? Ah, certo, sim, Mas a sim. gente nunca se separou muito, né? Sempre estava Não, não, lá junto, né? claro. A gente sempre teve um contato bem próximo. E, Uhum. claro, eu segui buscando fonte, né? Vim mamar na fonte outra vez, segui Aí, como que estudando. foi essa segunda vez? Para onde que você foi a segunda vez A para segunda Espanha? vez também fui para o Festival de Córdoba, Uhum. Festival da Guitarra. Foi quando conheci o Javier Latorre e já fiquei impressionada com o trabalho dele como Você não professor. foi naquela excursão com um monte de gente? Que eu, Eu a Priscila e o fui, André fizemos. sim, eu Ah, fui. então. A excursão era um tempo, eu queria ficar mais, então eu Sim. fui na excursão e depois da excursão eu já tinha organizado o curso em Sevilha e em Jerez também. Uhum. É, e aí voltei outra vez para Jerez. Mas essa segunda vez que eu fui, meu pai tinha acabado de falecer. Então, eu estava num momento bastante, emocionalmente bastante tocada. Então, eu comecei a Uhum. escrever o espetáculo La Corbata de mi Padre. Foi Uhum. quando eu comecei a escrever. Então, eu lembro que eu fiz, num papel, eu fiquei muito tempo sozinha. Eu lembro que eu desenhei uma gravata, e aí a gravata voando assim. Aí eu falei para Kelly, a sombra da gravata tem que ser uma bailaora. Era o que eu tinha na cabeça. Ela falou, mas como isso? Eu falei, ah, não sei. Falei, imagina uma gravata voando e a sombra dela embaixo é uma bailaora. E a gravata era o objeto que mais eu lembrava do meu pai, porque toda manhã ele punha a gravata e Uhum. apertava assim com aquela prática, sabe? Ali no espelho. Então, é por isso do espetáculo. Quando eu voltei, eu já tinha as cenas, as coreografias, algumas, já tinha esses 3 meses aqui, como me afastei das aulas, claro, era difícil, porque eram muitas aulas, então tinha que pôr muito substituto. A Priscila Aham. Graça, o André, o Fábio já também algumas vezes ficou, entendeu? Alguma aluna mais avançada com algum grupo iniciante, era todo um esquema super organizado. E aí, quando eu voltava, assumia outra vez as aulas e começava a batalhar o espetáculo. Aham. E aí, claro, La Corbata foi um espetáculo que foi um bombaço desse espetáculo, porque todo mundo teve toda essa coisa emotiva, mas na verdade um espetáculo muito próximo, porque tratava de relações familiares. Então eu comecei a me concentrar tudo que tinha numa família, tudo que eu via na minha própria família e na família dos outros também. Desde briga, desde cotidiano, etc, etc, etc. Então foi quando fui linkando as ideias e a Karina, ela me ajudou, como ela era diretora artística, porque ela tem a formação em teatro, então trabalhávamos juntas, e depois outras alunas, todas que também dançavam no grupo. Outras alunas me ajudavam também na parte de figurino. A Cibele sempre me ajudou, sempre trabalhei com a Cibele na parte de figurinos, em todos eles, hein? Desde o primeiro Uhum. espetáculo, a Cibele fazia os figurinos, tirava todas as medidas, e íamos decidindo. Ela ia buscar os tecidos, e claro, quem Também mais? bailava. A Cibele, acho que ela bailou em algum, em outros ela só trabalhou, porque Uhum. era de roupa que ela tinha que Aham. fazer. Aham. E era, Ah, vamos, era uma coisa louca de roupa. uhum. E, claro, depois do La Corbata,
Mas peraí. O La Corbata, eu assisti, que era um espetáculo belíssimo, chorei que nem uma louca na plateia, fiquei muito emocionada. Você traz uma linguagem cênica, né, Renata? Você faz uma proposta, como você estava falando, de relações familiares, mas tinha texto, tinha cenas com objetos. Eu me lembro de uma bicicleta que passava no meio do palco. Era algo absolutamente incrível, inovador. Eu amei. Eu lembro Nós que. tentamos, a gente tentou trabalhar gerações também, porque eu tinha um grupinho de crianças, mas, cara, eu não tinha grupo de terceira idade. Então, eu peguei Uhum. algumas alunas e, nessa época, minha professora era a Sila me ajudou muito também, tanto Alonso. no El Sentido como La Corbata, ela deu muitos toques, eu não sabia terminar a coreografia, como eu faço uma canha, como eu termino uma canha, a nível de estrutura, não sabia nada. Ela que foi me ajudando muito, muito a fechar. Não, isso você não pode fazer. Isso não, isso era uma loucura. Isso sim, isso não. Ela, sabe, me colocava assim um pouco no caminho da realidade, né? Aham. Então isso foi para mim também fundamental. Estar com ela, eu fazia aulas com ela particular. E nós quisemos, como eu já tinha vindo para Jerez e fiquei louca com as senhoras bailando buleria, eu queria Aham. representar, né, essa terceira idade bailando. Então, teve um grupo de alunas que nós éramos essas senhoras, então nós tivemos que engordar, nós tivemos que comprar essas espumas, Ah, fazer o era corpo, sensacional. sabe, fazer o corpo assim mais robusto para poder ter aquele peso e bailar. E fomos na feira comprar vestido, hein? Esses vestidos de feira de senhora, e claro, colocamos babado, aflamencamos eles para representar as senhoras aqui de Jerez. Que legal. Daqui, a senhora da Penha aqui, o José de Paula. Demais. Então, Demais. foi muito gratificante. Quem participou, entendeu? Acho que não esquece nunca. Não esquece Quantas nunca. apresentações você fez da Corbata? Da Corbata, eu fiz Teatro São Pedro, Municipal de Santo André. Não sei se eu fiz duas em cada. Esgotavam as entradas muito, muito rápido, porque era muita gente participando também. Então, só os alunos já vendiam muitas. E em Santos também. E depois, eu não sei através de quem que eu entrou colocaram uma propaganda do La Corbata na TV Cultura. Uhum. Colocaram uma propaganda, mas eu não me lembro através de quem. Enfim, Uhum. eu só sei que a TV Cultura contratou o espetáculo La Corbata. Alguém está escrevendo aí, mas eu não enxergo, gente. Eu não consigo Ai, ler deixa eu nada que ver. escreve aí. Vê se você enxerga. Ah, não dançava, mas chorei muito na plateia. Quem é? Ah, não sei. Ah, que legal. É legal saber que as pessoas se emocionam, né? Com certeza, foi lindo esse espetáculo. Ó, tem 25 pessoas assistindo essa live. Tem uma galera aí, seus amigos. E Deixa minha eu ver o que tá família. ouvindo. Aí tua família. E minha família Então, também. continua aí. Então, La Corbata de Mi Padre foi o último aí a espetáculo gente, que você fez? a TV Cultura Ah, TV convidou Cultura. o La Corbata para inaugurar um teatro em Altinópolis. Eles pagavam Sim. os gastos e tudo. Só que não, o teatro era pequeno, não podia ter um elenco de 100 pessoas. Então, claro, eu Hum, tive que fazer uma seleção. Uma seleção natural, porque também teve gente que não ia poder ir por motivos de trabalho e tal. Mas todo mundo queria ir. Mas nós tivemos sim. que selecionar. Só que aconteceu, quem cantava no La Corbata era Helena e José, um Uhum. cantaor de Rose, Granada. Você lembra? ah, sim, Rose Cara, Fernandes. A Blanquita já não estava. Eram muitas coreografias. Um cantaor só, Não impossível. dá. Uhum. Impossível só. Eu precisava de dois ou inclusive três, mas não tinha. Então eu trabalhava com dois cantaores e o bolê com a flauta fazia cante com a flauta, né? Ele fazia. Aham, aham. Também, então, claro, para rechear mais aí. Então, o que aconteceu? Quando nós estávamos no ponto de encontro para pegar o ônibus para ir para Altinópolis, eu já estava em Altinópolis fazendo a montagem.
Eu fui dias antes. Uhum. Eu e toda a equipe mais técnica, o Daniel, nós já fomos. O E o Rossi, Daniel continuava com o Conrado, né? o Daniel, o Conrado, entendeu? Uhum. O Conrado também participou desse. Uhum. Nós fomos antes. E o pessoal que estava em São Paulo para pegar o ônibus, esperando, o Rossi não aparecia. Não aparecia, não aparecia. Ele deu um sumido, entendeu? Então a Helena me telefonou, ela falou: olha, temos um problema, o Rossi não aparece, a gente já tem que eram 6 horas de São Paulo. Eu não lembro se o espetáculo era nesse mesmo dia, entendeu? Porque a TV, eles não iam pagar hotel para tanta gente. O hotel Claro. era para a equipe só, 10 pessoas, como muito. Uhum. Então, eu falei: o ônibus tem que sair, não se preocupa, já vamos resolver. Então, no ônibus, a Helena e o Bolê foram resolvendo tudo. Eles chegaram ali com a Uhum. coisa Bom. preparada, entendeu? Uhum. Todos os cantes que faziam o Rossi, o que a Helena pôde, ela fez, e o que não, o Rossi, o Bolê, Na o flauta. Bolê colocou flauta, Uhum. entendeu? Porque Ó, a coreografia tinha que ter, né? Não podia. E é claro, foi uma coisa assim de improviso no ônibus. Foi algo assim que eles, sabe, enfiaram sei. cabeça, enfiaram mão e criaram como puderam. Claro. E eu não sei, até hoje eu não sei o que Aconteceu, né? aconteceu. Rolou. Não sei Uhum. o que aconteceu com o Rossi. Então, Não acho que foi isso, apareceu. umas 6 apresentações eu fiz da Aham. corbata. E aí E aí foi esse dava último muita pena quando espetáculo? terminava, porque, claro, tínhamos toda a recordação, as camisetas. E aí o grupo foi ficando tão unido. E todos os anos nós fazíamos uma festa temática. Uma Legal. festa temática, que também tinha uma equipe de organização dessa festa. E a festa era bem requintada e super Uhum. organizada. E uma festa sempre com um tema específico, onde a gente tinha concurso, tinha que ir vestido específico. Isso também criou uma tradição, o espetáculo e a festa. Aham. E E a também, festa claro, era o quê? Mas o que que era essa festa? Vocês era uma angariavam dinheiro confraternização. para o espetáculo? Todo mundo dançava? Era uma confraternização a festa. E para que a gente Tá. se divertisse. O intuito da festa era diversão total, entendeu? Então a Uhum. gente inventava brincadeiras. O intuito era se divertir e confraternizar. Cada um que fosse na Uhum. festa tinha que pagar uma entrada. A festa era Aham. na casa da minha mãe, como ela tem a Ah, casa. então foram as festas que eu fui. Já sei, lembrei. Foi o baile das celebridades, a festa fantasia. Acho que em Aham. uma você foi, acho que sim. Então foi criando isso de todo ano, era essa festa. Então já tinha a equipe da produção da festa, porque na festa nós inventávamos, além do concurso, que ganhava prêmios para o melhor era a festa do chapéu, acho que você foi. Para Acho que a sim. melhor vestimenta, nós também fazíamos algumas brincadeiras que iam acontecendo durante a festa, algumas surpresas. Então tinha um custo também essa festa, tinha um Aham. custo. Então nós contratávamos segurança, garçom, tudo certinho para que a festa fosse um arraso. E era um arraso. A festa é que já não podia, às vezes eu nem queria mais ter que organizar, mas já não podia, eu me enfiei nisso, já, sabe? Já não Aham. podia. Então, quando o meu último espetáculo foi o La Corbata, mas depois eu segui vindo para a Espanha cada vez mais tempo. Então, Aham. eu deixava as aulas, mas deixava um espetáculo em andamento. Então, foram Sim. feitos outros 3 espetáculos, já eu estando aqui. E depois que eu já estava casada também. Mas como? Explica bem isso para a galera entender. Olha, as aulas, eu nunca sabia se eu ia voltar mesmo ou não. Sempre ficava com o coração na mão. Então, Uhum. como já tinha toda essa estrutura, entendeu? Feita ali de pé, quem assumia minhas aulas, a Karina, o Fábio, uma vez entre os dois montaram um espetáculo,
E eu ia supervisionando, dando ideias e tal. Mas eu lembro que eles montou a Mirada e a Sonrisa, que montou a Karina. Depois montou, deixa eu ver aqui. Ah, Amor Sem Fronteiras foi um que eu montei, estando aqui, coordenando daqui. Eu fiquei 6 meses aqui. Você já estava morando aí? Você já estava morando aí? Que ano que era isso? De vez, eu não estava morando de vez. Tanto que as pessoas que estavam me substituindo, que era a Priscila Grassi, o André Pimentel, eles tinham que montar a coreografia para o espetáculo. E era um espetáculo onde a gente trabalhou o tema de que o flamenco era uma arte universal. Antes de ser consagrado patrimônio. Antes de ser. Porque, claro, como eu aqui em Jerez eu via essa dimensão, esse monte de estrangeiro, cada um de um canto, entendeu? Então, o espetáculo se chamava Amor Sem Fronteiras. Era esse era o folder do espetáculo. E o que a gente trabalhou foi isso. Foi isso, se eu não me engano. Que o flamenco era uma arte universal. Esse eu fui montando com eles. Eu aqui e eles ali. Porque eu não pretendia ficar de vez. Eu não sabia ainda. Entendeu? Quando eu decidi ficar de vez, aí sim eu fui deixando já as aulas. Mas os alunos que estavam também seguiram montando espetáculo. Seguiram montando espetáculo. A marca Bailarte foi até quando? Foi até que terminassem todos os espetáculos. Eu já estando aqui, foram montados mais 3. Um que foi a Karina com o Fábio, acho. Eu coordenando daqui. El Mundo Baila. Ah, El Mundo Baila era. Esse que falava, não é? Esse. El Mundo Baila, que era esse. Esse que falava do Flamenco Universal, antes de ter sido consagrado patrimônio. E eles seguiram mais o mesmo trabalho, com os alunos, e sempre eu colocava algum professor mais forte, entendeu? Que sempre trabalhei com o André, que tinha disponível, e a Priscila Grassi. E a Priscila Soares, acho que também. E o Fabinho. E aí, qual é o ano que você ficou aí definitivamente? 2005 para 2006. Foi o ano que eu fiquei definitivamente. E aí a Bailarte acabou? Aí foi acabando, entendeu? Foi acabando. Uma coisa pouco a pouco, né? Não foi claro, assim, nada é para sempre. Nada é para sempre. E aí foi acabando, foi dando muita pena, entendeu? Eu fui mantendo essa luz acesa até que eu percebi que realmente eu estava aqui, daqui, claro, minha vida mudou muito estando aqui. Porque no primeiro ano que eu cheguei aqui, fui mãe. Só aí tem um câmbio muito grande, entendeu? Claro. Se eu tivesse, tem uma mudança muito grande quando a gente é mãe. Eu já não podia me dedicar. O Flamengo já não era a prioridade da minha vida. Até aí, o Flamengo é primeiro, entendeu? Primeiro, acho que primeiro do que qualquer coisa era o Flamengo, para mim, até então. Enquanto eu fiz tudo isso que eu te contei, o Flamengo era o primeiro da minha vida, o primeiro da fila. Depois vinha família, namorado, eu não tinha filho. Claro, estando aqui tive filho, entendeu? Então já mudou um pouco o foco. Também eu acabei com todos esses espetáculos bem cansada, sabe? Falava já, isso cansa muito, era todo ano, sabe? Talvez se fosse um pouco mais pausado. Eu não sei, não tivesse sido... Creio que, mesmo que eu tivesse seguido no Brasil, alguma mudança teria acontecido, entendeu? Talvez eu tivesse sido mãe aí, e teria acontecido uma mudança. Isso que a gente viveu, quem viveu comigo, foi muito especial, mas foi um momento único. Sorte de quem aproveitou, de todos nós que aproveitamos esse momento, porque eu me doava 100% para o Flamengo nessa etapa da minha vida. Então, quem estava do meu lado era contagiado com isso, sim ou sim. Eu não tinha outra coisa que me interessava, entendeu? Era dormindo, pensando nessas escovilhas, na cama, sapateando, entendeu? Era uma loucura, era a minha
me penetrava completamente, na veia, em todos os lugares do meu corpo, da minha cabeça. Era o primeiro lugar, mas não tinha filho, não era casada, não tinha que cuidar de uma casa eu sozinha. Que ano Então, que já você casou com o Carlos? Que ano que vocês casaram? 2005, 2005. 2005, E a sua filha já nasceu em 2006, 2006. 2006. Ela nasceu em 2006, então mudou. Aí, claro, eu com o bebê não conseguia também trabalhar, entendeu? Eu não deixei as aulas de flamenco, mesmo estando grávida, mas eu tive uma hemorragia, tive que deixar um pouco. Mas logo que eu me recuperei da gravidez, eu já voltei ao flamenco, aqui. Mas depois, quando foi passando os anos, que eu precisava trabalhar, entendeu? Queria trabalhar. Só que, claro, o que eu fiz no Brasil, jamais aqui eu conseguiria fazer. Então, fui me dando conta que era outra história, entendeu? Uhum. Uhum. Então, claro, essa luz foi ficando um pouquinho mais apagada, a luz do flamenco, entendeu? Uhum. Porque o que eu gostava era da sala de aula, de montar esses espetáculos, e aqui, isso não estava dentro do meu alcance, aqui. Aqui eu estava para mamar, para absorver, entendeu? Uhum. Então, não podia estar nesse patamar aqui. Então, eu segui Uhum. trabalhando aulas e buscando trabalho, e trabalhei de muitas coisas aqui. Fui camareira, dei aula de sevilhana também, dei aula de buleria, Uhum. e segui sempre buscando trabalho relacionado com o corpo, porque é o que eu gosto. E hoje sigo trabalhando, dando aula de dança, de jazz. Já faz o quê? 17, 18 anos que você está morando aí, né, 17, Rê? 17, 17 17 anos. anos. Já é uma vida construída total aí, né? É, mas sempre me interessei, tinha muita curiosidade da Espanha, sempre tive, e não só por causa do flamenco. Meu avô é espanhol, Uhum. era, né, porque faleceu, malaguenho, o pai da minha Aham. mãe. Então eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre gostei também do idioma, sabe? Eu sempre gostei do idioma, sempre gostei da comida espanhola, rapaz, sempre, sempre tinha Imagina, essa afinidade. você pequenininha, com 12 anos, já queria tocar castanhola. Isso não Eu é, é uma queria coisa tocar rara, porque né? Aqui minha no Brasil tia, claro, minha tia tinha trazido e eu tinha aquela castanhola, aquelas que vem o adesivo, sabe, de brincadeira, sei, mas eu sei. queria. Depois, quando minha mãe veio para a Espanha, ela me trouxe uma boa, boa, entendeu? E eu tinha loucura por aprender as castanholas, por É. aprender. Já Então, estava aí sempre, no seu sangue, né? sempre tive essa coisa dentro. Uhum. Sempre tive. Embora não ter informação durante a minha infância e tal, mas eu sempre tive esse gosto pelo flamenco dentro. E minha família sempre apoiando, tanto que, claro, quando eu terminei a faculdade de Direito, quando entrei na faculdade de Direito, eu falei, mas eu preferia talvez fazer dança. Meu pai falava, faz o direito, mas não pare de dançar, entendeu? E sempre me apoiaram muito com a dança, muito. Sempre me levavam para comprar o que fosse, o sapato que fosse, que antigamente fazia o sapato sobre encomenda, lembra? Não sei se você lembra. Aham. Sim, Tinham lembro. dois sapateiros em São Paulo. Aham. Não sei se era um no Pacaembu, por aí. No Pacaembu, sim, Não Janópolis, era. Pacaembu. Ele pegava, É, era caríssimo. seu Ele, Zezinho, né? Seu antes do Zezinho. Eduardo Ramires fazer sapato, antes, tinham dois É, sapateiros. O Zezinho, né? A gente é. ia lá, punha, né, ele tomava a medida do nosso pé, fazia sobre Isso, medida, entendeu? isso. E era caríssimo. A gente mandava É. fazer os sapatos sobre medida, Uhum. antigamente. Depois, ou era o sapato de jazz, que usava em jazz, da Romeo Ralph. Não tinha outro. Exatamente. Não tinha essa. Aí depois a Trapézio começou a fazer um sapato de flamenco, que era bem ruinzinho, né? Daí também teve essa Sim, época sim, que depois. quebrava o salto, mas Horrível, é. começaram a fazer. E depois, Exato. claro, começou o Eduardo, e não sei, outras pessoas no Brasil também devem ter começado a fazer. Sim. E a gente tem E essas aí, marcas. claro, aqui, claro, eu não tive assim, tampouco fui atrás para trabalhar com flamenco aqui.
O máximo que eu fiz com o flamenco aqui foi aulas de bulerias e sevilhana. Agora, Entendi. Fala, fala. as aulas que eu dou, algumas aulas que eu dou, eu tenho um selo, né, que eu coloco no final, que quando eu termino a aula, eu sempre termino por buleria. Uhum. Entendeu? Seja do que seja, sabe? A não ser que é uma aula, por exemplo, uma aula de yoga, aí não, né, que tá todo mundo... Mas se é uma aula assim mais animada e que dá para introduzir aí, entendeu? Você fala, gente, agora como estamos em Jerez de la Fronteira, entendeu? E termino a aula por buleria. Mas assim, não fui atrás também, por exemplo, de bailar em nenhuma companhia. Eu tinha já filho. Foi tomando outro rumo, a minha vida flamenca aqui. Mas você, como a gente se encontrou, né, e se encontra e se encontrará várias vezes aí em Jerez, se Deus quiser, ano que vem já Ah, vou de novo. já sei. Você hoje, apesar de não trabalhar com flamenco, talvez não fazer aula de flamenco e etc e tal, é flamenquérrima. Não sei se você tem essa consciência, né? Como o flamenco tá em você, no seu cotidiano, na sua forma de expressar, de falar e de ser. Flamenco é Não mais do tenho, que não tenho gritar. tanta consciência. Talvez o jeito, né, de morar tanto tempo aqui, entendeu? Total. Talvez o jeito, mas eu tenho ilusão ainda de fazer coisas. Sempre que eu tenho ideia, eu escrevo. Eu já tenho um O que você caderno. tem? Você pode Aí, contar um pouquinho o que você sonha fazer ainda? sonho fazer espetáculo. De flamenco mesmo. De flamenco. Aí, E, beleza. sobretudo, espetáculos que são emotivos, que as pessoas se emocionem, que as pessoas riam também, entendeu? Como, por Uhum. exemplo, no El Sentido, não sei se você lembra que a gente ensinava a cantar. Ai, que calor que tenho. Que Lembro, guapa soy, lembro. que tipo tenho. Que começava a cantar, bueno, a Blanquita e começava, tinha a Tatiana. Então, Aham. claro, essa participação, esse envolvimento com o público, que eles não sei, coisas assim, que eles se mexam, que eles sapateiem, Uhum. por exemplo, não sei, sabe? Que tenha algo interativo com o público, sempre é algo que eu acho importante. De alguma forma, que o público, ademais de estar ali assistindo, em algum momento, entendeu? Que seja algo interativo com o público. Isso eu tenho vontade de fazer, Ah, uma sabe? ideia E linda, viu, Rê? passar Maravilhoso isso. alegria, passar emoção, entendeu? Uhum. Fazer as pessoas Uhum. rirem, chorar, sabe? Sacar fora aí emoção. Então, sempre que eu escuto alguma música, eu falo, nossa, essa música ficaria legal. Eu anoto, porque depois eu esqueço. E as que eu não anotei, já tá no baú do esquecimento. Então, sempre eu tenho isso anotado. Eu tenho várias ideias, sim. Não sei se algum dia eu vou fazer ou não, mas tá aí na reserva. E o flamenco brasileiro para você hoje? Ó, Flamengo brasileiro, eu tiro meu sombreiro. Tiro meu sombreiro porque as coisas que eu vejo, desde que eu estou aqui, entendeu? Eu vejo o Flamengo brasileiro, vum, vejo o Flamengo brasileiro bem informado, evoluindo. Eu não sei a parte de aulas, estou por fora, entendeu? Aham. Não sei como estão os professores. Eu sempre incentivo que as pessoas se joguem de cabeça, as coisas se aprendem estando nelas, mas claro, as pessoas têm que estudar, entendeu? Eu não sabia dar aula, mas eu também, tudo que eu dava era porque já tinha aí mastigado, entendeu? Eu acho que a gente tem que buscar razão e buscar se nutrir da matéria, se você quer ensinar, né? Se você quer ensinar. E o que você não possa ensinar, não ensine. Aprenda primeiro. E ponto final, entendeu? Porque enganar as pessoas é feio, né? Acho que a gente É. tem que ser autêntico e fazer. Se você só sabe dar portangos, venga, dá portangos, arrebenta portangos. Ou o que seja, né? Porque é assim que eu penso. Também não sei fazer de tudo, entendeu? Muitas vezes me pedem bata de cola.
eu falo, eu não tenho esse domínio, entendeu? Tem muita gente muito melhor nisso que eu, sabe? Então é isso, não dá pra gente querer enfiar a mão em tudo, porque a gente não vai conseguir fazer tudo super, super. Eu prefiro limitar as coisas e fazer elas super bem, o melhor que a gente possa. É assim que eu penso, entendeu? Então, Tem por uma que que a gente... maravilhosa aqui, ó, que eu quero mandar um beijo, Helena de los Andes. A Helena Tá tá aí? assistindo, Ó, tá? a Helena. A Helena trabalhou muito comigo. Sim, A ela gente ama também tem você. vontade, temos vontade de trabalhar juntas ainda. Eu tenho vontade de trabalhar com muitas pessoas. Não sei, agora meus filhos já estão maiores, entendeu? Já me Né? sinto, já me sinto assim com mais alas para voar, sabe? Vuela, Renata! Fiquei bastante sumida, não sou de redes sociais, não gosto de ficar postando coisa, não é o meu, assim, não sei, entendeu? Eu, por exemplo, se eu tivesse em São Paulo, eu estaria aí, ó, aí onde você está, na sua casa, fazendo essa entrevista. Se eu tivesse Aham, aí, entendeu? uhum. Eu não faria, por exemplo, de São Caetano e você de São Paulo. Eu iria aí fazer as duas juntas. Eu gosto, sinto falta essa aproximação me chega mais, entendeu? Mas Aham. claro, a gente está longe, não tem outra forma. Eu sei que esse recurso que a gente poderia dar mais aulas e tal, entendeu? Mas eu ainda não me atrevi, porque pela ocupação e também porque fica tão longe, né? Como É você vai verdade. corrigir uma pessoa daqui? É Entendeu? Você difícil, vai né? jogar material, salve-se quem pueda. Entendeu? É. Eu não tô vendo, entendeu? Para jogar material para os outros, entendeu? Eu não É sei. uma mega responsabilidade também, né? Com o corpo das Muito, outras pessoas, né? muito. Eu não tô vendo como a pessoa tá fazendo, se tá na sua casa, se o chão enfim, tem muita É, coisa. E o flamenco machaca muito o corpo. E nós temos que se muito. cuidar. Os flamencos têm que se cuidar muito. Tem que fazer pilates, tem que nadar, entendeu? Não pode só nessa overdose de flamenco, porque depois, quando já vai chegando nos 50, você vai notando, a gente tem os desgastes, todos temos, e vamos ter, porque a gente usou muitos ossos e seguimos usando. Então, É. a gente tem que se cuidar muito, porque durante um tempo, eu acho que a gente ficou muito no Flamengo, no Flamengo, no Flamengo, e machaca muito o corpo o Flamengo, Verdade. não é? O Rê, sim, com certeza. Ó, a última para a gente encerrar a entrevista, depois, se você quiser colocar algo a mais, mas é uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus entrevistados. Ai, O que que você deixaria, depois de toda a tua experiência hoje em dia, né, de ter sido e ser, né, uma flamenca, ter dado aula e ainda dar, mesmo que você não esteja no Flamengo, você trabalha com corpo, é, mas especificamente, o que que você aconselha para essa nova geração do Flamengo brasileiro que está vindo, né? Em outro momento, diferente de quando a gente começou, que a gente não tinha internet, a gente não tinha. Meu, imagina, a gente não tinha nada, não existia celular, a gente nem filmava as coreografias, a gente tinha que decorar, mal a gente escrevia no caderninho os passos. Quer dizer, hoje o mundo mudou, né? O que que você gravador, acha que essa geração nova tem que guardar de essência, de principal, assim, sabe? Você falou um pouco agora da é. responsabilidade. Na hora que você vai ensinar, tem que ensinar com responsabilidade, estuda, né? O que que você deixaria de conselho? Olha, que aproveitem toda essa tecnologia, entendeu? Mas só a tecnologia e a informação que nós temos aí muito, tem muita informação. Mas eu acho que as pessoas não têm tempo para digerir a informação, entendeu? Uhum, Porque sim. não, e acho que é tanta informação. Aí que tem que selecionar também a informação. É o conselho que eu dou. Vem tanta informação, aí você quer aprender a bata, você quer, entendeu? Estamos falando de flamenco, né? Aham. Você quer aprender uma seguirija, sabe? Calma, entendeu? É como uma escada, um degrau por vez. Esse é o meu conselho, entendeu? Um degrau por vez, aproveita a informação,
canaliza naquilo, porque senão parece um radar, dando aí um monte de volta e acabando não concluindo bem uma coisa. Então, passo a passo, degrau por degrau, coisa por coisa, e aproveita toda essa informação, porque realmente a minha geração não teve essa informação. A gente tinha que copiar coreografias dos outros, roubar passos, a gente não tinha, entendeu? Uma fita cassete, que depois, quando a gente já não queria mais, a gente vendia. Eu lembro que uma vez eu vendi uma fita para o Ricardo Samel. Eu enviei pelo correio, ele comprou de mim, de algum material flamenco. Então, claro, a gente tentava reciclar o material. Esse é o conselho que eu dou, e que sempre trabalhem em equipe, sempre. Eu acho o trabalho em equipe é o trabalho que funciona correto. E pedir ajuda, como eu pedi ajuda para os meus professores sempre, entendeu? Quando eu não entendi alguma coisa, pedir ajuda para tentar, e principalmente se você vai ensinar, somatizar um pouco a informação, selecionar a informação que você tem e machacar essa informação, machacar muito e canalizar. Porque com tanta informação, acho que a gente se perde um pouco. Eu vejo por mim mesma, entendeu? Verdade. É tanto vídeo, é tantas coisas que, claro. Então, uma coisa que te tocou no coração, pois essa é a opção que você vai escolher. Quando toca aqui, eu acho que é quando você se identificou com aquela bailaora, aquele cante, fala, é esse que eu vou estudar. Aí, tocou aqui, ó, me emocionou. Pois esse já está selecionado, entendeu? Eu seleciono assim, quando me toca dentro a música, o bailaor, eu já sei que esse funciona comigo. Então é mais fácil para transmitir, é mais fácil para você poder estudar e depois para você poder interpretar, em caso que você vá usar isso para você bailar. Esse é o meu conselho. E que sempre trabalhe em equipe. Porque eu agradeço a todos que fizeram parte da minha vida, a todos que me acompanharam essa trajetória, que foi incrível, que fizeram, que fazem e que farão, se Deus quiser, parte da minha vida, porque sempre acreditei no trabalho em equipe. Sempre. Porque a gente sozinho não consegue levar a cabo um projeto grande, bueno, e nenhum projeto pequeno, porque a coisa envolve muito trabalho. E confiar nas pessoas, que também eu aprendi no flamenco. Aprendi no flamenco a confiar nas pessoas. Eu era uma pessoa que queria sempre tomar as rédeas de tudo. E eu acho que o flamenco, como esses projetos foram ficando tão grandes, eu não tive outra escolha, entendeu? Eu não tive. E começou já quando eu tinha o primeiro grupo, Paulo Santo, com a Cristina Camarena, que ela falava para mim, mas você não confia. E ela tinha toda a razão. Mas foi aí que eu comecei a aprender a confiar. Ninguém vai fazer exatamente como eu quero, entendeu? Como eu faria. Mas a gente tem que confiar, porque senão o trabalho não sai. E aí essa pessoa cuida daquilo, você cuida disso, o outro cuida daquilo. Então, tá tudo sendo cuidado. Tá tudo aí encaixando para que a coisa aconteça. Entendeu? É assim que eu acredito. No trabalho, esses são humildemente os conselhos que eu dou. Linda! Olha. E que? Vamos terminar por boleria? Pode terminar, Renata. Dá uma patada aí, por favor, para todo mundo ver. Olê! Renata! Assa, que toma. Ai, é que não tenho aqui, não sei cantar. Ainda não aprendi a cantar. Meu marido que canta, que ele canta. Ai, meu marido tá aqui, estão aqui olhando, mira. Assa. Aí ele canta. Olê! Ele não vai vir. Toma, que toma. Toma, que toma. Pá, 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 pá. Vámonos. Sejam felizes, sejam autênticos. Aproveitem dessa arte maravilhosa. E nada, aqui estamos. Quem vier para Xerez, me busca. Hein? As portas aqui estão abertas. Teve gente que ainda não veio me visitar. Teve gente que passou por Xerez e nem tocou na minha porta. Porque estava Maria, não acredito. às Perderam.
Não, os bailaores vêm com muita pressa, né? Vêm com muita pressa e tem que aproveitar. Eu entendo. Mas aqui tô. Vamos ver se a gente se vê mais. Muito obrigado, Débora. Imagina. Eu amo você, linda. E eu Manda um beijo também. para E te sua admiro família muito. maravilhosa. Obrigada de coração. Amei essa entrevista. Gente, só para falar que essa entrevista da Renata vai estar no canal aqui do Instagram da Penha Flamenca Brasil, para vocês assistirem. Os comentários que vocês fizeram, que nenhuma de nós duas enxergou nada, pode É fazer verdade. lá, comenta tudo. E tem uma galera que entrou aqui, duas ceguetas a gente não enxergou, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido também, por vocês terem passado essa tarde de domingo aqui do Brasil, ou aí da Espanha à noite, junto com a gente. E, Renata, obrigada, obrigada, obrigada. Morro de saudade. Se Deus quiser, a gente se vê o ano que vem. Sim. Manda um beijo para o Carlos, um beijo para os teus ninhos, que já estão gigantes, deve estar enorme essa filha, né? Sim, já estão maior que eu. Por nada. Um beijão a Um beijo. todos e até a próxima.